O presidente Donald Trump fez um discurso no Congresso e disse que recebeu uma mensagem do presidente Zelensky pedindo ajuda para acabar com a guerra na Ucrânia. Ele também repetiu algumas declarações esperando ver um maior controle dos IUAOA sobre o Canal do Panamá e a Groenlândia. A China acompanhou o discurso dele? Comentários sobre essas declarações? Obrigado. A posição da China sobre a crise na Ucrânia é consistente e clara. Resolver a crise através do diálogo. E negociação é a única saída viável. No Panamá. Sobre a questão do Canal do Panamá, a China apoia a soberania do Panamá sobre o canal e está comprometida em manter o canal como uma via de trânsito internacional, permanentemente neutra. A China nunca participou da gestão ou operação do canal, nem interfere nos assuntos do canal. A afirmação de que a China controla completamente o canal é uma mentira. Sobre a questão da Groenlândia, a China sempre defendeu tratar as relações entre países de acordo com os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas. Certo. Agência de notícias EFE. O embaixador chinês nos Estados Unidos afirmou nas redes sociais que, se os Estados Unidos quiserem guerra tarifária, guerra comercial ou qualquer tipo de guerra, a China está pronta para lutar até o fim. Uma observação semelhante foi feita no briefing de ontem. A China apoia totalmente esta declaração e a que se refere qualquer outro tipo de guerra. Obrigado. Eu não vi as declarações relevantes do embaixador chinês no EUA que você mencionou. Ontem, já esclarecemos a posição firme da China sobre as questões relevantes. Os ECAIWA insistem em usar o problema do fentanil como desculpa. Mais uma vez, impuseram tarifas sobre produtos chineses exportados para os EUA. A China já expressou sua oposição várias vezes. Tomou medidas de retaliação, justas e necessárias. Se os EUA realmente quiserem resolver o problema do fentanil, deveriam negociar com a China com base na igualdade, respeito e reciprocidade. Se os EUA tiverem outras intenções e insistirem em prejudicar os interesses da China, nós certamente acompanharemos até o fim. Aconselhamos os EUA a abandonarem sua postura de intimidação e retornarem ao caminho correto do diálogo e cooperação o quanto antes. Próxima pergunta. Há mais alguma pergunta? Obrigado. A Dubai Central TV pergunta sobre a cúpula de emergência árabe, incluindo a de ontem. Anteontem, em Londres, aconteceu uma cúpula de emergência europeia para discutir a crise na Ucrânia. Houve cúpulas que rejeitaram as declarações do EUA. São resultado das falas do Trump. A China tem comentários sobre as declarações do EUA. Obrigado. Sobre a situação relacionada à cúpula de emergência dos países árabes, acabei de expor a posição da China. Em relação à crise na Ucrânia, a China notou novos desenvolvimentos em torno da solução política da crise recentemente. No que diz respeito à crise na Ucrânia, sempre aderimos aos 4 princípios propostos pelo presidente Xi Jinping. A China espera que todas as partes envolvidas encontrem, por meio de diálogos e negociações, soluções sustentáveis e duradouras que atendam às preocupações de cada um. Próxima pergunta. Obrigado, porta-voz. Pergunta do repórter da CCTV. Segundo relatos, no dia 4 de março, os países árabes realizaram uma cúpula de emergência no Cairo, Egito, para discutir a questão palestina e propor um plano árabe para a recuperação e reconstrução pós-guerra em Gaza. Qual é o comentário da China sobre isso? A China apoia o Egito e outros países árabes nos esforços para promover a implementação contínua e eficaz do acordo de cessar-fogo em Gaza e avançar com a ajuda humanitária em Gaza, e os esforços para restaurar a segurança e estabilidade em Gaza. Apoiar o plano de governança pós-guerra de Gaza, que é reconhecido pelo povo palestino e tem consenso entre os países árabes
A governança pós-guerra de Gaza deve aderir ao princípio dos 8 homens e 8 princípios, em coordenação com a solução de 2 estados, para finalmente alcançar a coexistência pacífica entre Israel e Palestina e a paz duradoura no Oriente Médio. Próxima questão. Aqui é um repórter da Cader. Segundo relatos, o secretário de Defesa dos Estados Unidos disse em entrevista à mídia que os Estados Unidos e o presidente do Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Arnold, disse que os Estados Unidos não buscam guerra com a China, mas reconstruirão as forças armadas sob a liderança do presidente Trump para se preparar para guerra. Qual é o comentário do Ministério das Relações Exteriores sobre isso? Obrigado. As declarações dos oficiais americanos incitar deliberadamente o confronto ideológico, incitar a ameaça da China. Aconselhamos os Iowa a não usar sua própria lógica hegemônica para a China. A posição da China é clara e consistente, seja em uma guerra tarifária ou comercial. Nem na Guerra Fria, nem em uma guerra quente. Se pode lutar e não se pode vencer. Próxima pergunta. Há mais alguma pergunta? Obrigado. Pergunta da AFP. Os Estados Unidos indiciaram 12 cidadãos chineses, incluindo 2 oficiais de segurança pública, por uma série de ataques hackers, incluindo uma violação do Tesouro dos Estados Unidos no ano passado. Qual é o comentário da China sobre isso? Obrigado. A parte chinesa se opõe firmemente às acusações infundadas da parte americana contra a China. Exigimos que a parte americana pare imediatamente com a prática errônea de aplicar sanções. Em dezembro de 2024, a Agência de Cibersegurança da China divulgou os mais recentes casos de ataques cibernéticos realizados por agências de inteligência dos Iowa contra empresas de alta tecnologia chinesas. Como o maior império hacker do mundo, as ações da parte americana são padrões duplos hipócritas. É ainda mais um exemplo típico de ladrão gritando "peguem o ladrão". Obrigado a todos.